Começou a gravação e agora fazer a apresentação. Tá. Então, eu vou falar da norma, né? A BNT-NBR ISO 14001. Então, já expliquei o porquê disso. Se você pegar só norma ISO 14001, normalmente a gente só fala ISO 14001, só que a ISO 14001 ela está escrito em inglês. Quando ela vem para os países, né, que nem falando no Brasil, ela passa pelo órgão que é regulamentador aqui, que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é uma norma brasileira, tá? Aí vem a ISO 14001, que é a tradução, tá? E a ABNT ele faz parte da ISO aí na confecção de normas. Então, esta é a cara da norma. Então, é a carona dela, né? Mesma coisa que a gente tinha falado na outra. Então, tem os itens, introdução, né? Ciclo PDCA e tal, né? E aí começa o escopo da norma, né? Os termos e definições da norma, né? Obrigado, mano. Os termos e definições da norma, né? Aí, o item 4, contexto da organização, 5, liderança. Vocês percebem que vai ser semelhantes os itens, tá? Os subitens, que eles têm algumas particularidades, né? Porque os assuntos são distintos, né? Mas o item macro, eles são iguais. O 7, apoio, né? O 8, operação. O 9, avaliação de desempenho, e o 10, melhoria. Né? Semelhante o da 14.000, ou da 9.000. Aí vem os anexos e tal. Então, a gente começa aqui, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém está com o microfone aberto aí, quer fazer algum comentário? Boa noite, professor. Entrei agora aí. Então tá bom, beleza, Elton, boa noite. Aí ele fala a introdução, né? Ele fala dos objetivos, os fatores de sucesso, né? Então, é importante essa parte, quando fala em fator de sucesso, que ele diz o seguinte: o sucesso de um sistema de gestão ambiental, ele depende do comprometimento de todos os níveis e funções da organização, começando pela alta direção. Sempre, né? Se a alta direção não tiver a fim de fazer, o negócio não vai funcionar. As organizações, elas podem alavancar as oportunidades de prevenção ou mitigação dos impactos ambientais adversos e também intensificar os impactos ambientais benéficos, né? Então, ele consegue diminuir o que faz mal e aumentar o que faz bem, né? Então, particularmente, aqueles com implicações, né, estratégicas e também competitivas. A alta direção ela pode efetivamente abordar seus riscos e oportunidades, integrando a gestão ambiental aos processos do negócio da organização e também o direcionamento estratégico, né, que é a tomada de decisão. Então, esse é o fator de sucesso da norma, né? Aí ele fala do ciclo PDCA, que você já conhece, o que significa o plano, né, planejar, do fazer, o check, que é o checar, né, e o act, que é agir. Tá? Então, como que vai funcionar? Tá? Então, ele tem aqui, depois, o contexto do PDCA, né? Desde planejar, suporte, operação, avaliação, desempenho, melhoria. Né? Então, esse ciclo do PDCA é importante. Normalmente, a gente faz isso meio que mental, né? A gente pensa em alguma coisa, desenvolve essa coisa, daqui a pouco a gente checa para ver se essa coisa está funcionando, se deu errado a gente refaz e vai para frente, tá? Então, só que aqui é no papel, tem que estar escrito, tem que estar muito bem fundamentado, né? O conteúdo da norma. Então, essa é uma norma, essa norma é em conformidade com os requisitos da ISO, para as normas de sistema de gestão. Então, esses requisitos, eles incluem o quê? Uma estrutura de alto nível,
texto central idêntico e termos de definições centrais comuns, né? Com o objetivo de o quê? Beneficiar o usuário que estiverem implementando diversas normas no sistema de gestão da ISO. Então, lembra que eu falei, sistema de gestão integrado, a gente vai ver depois, né? No final do curso, então a gente entra com gestão integrada. Aí vocês vão ver elas todas conversando, né? Então a gente consegue ver isso também, consegue desenvolver. Bom, aí a gente tem aqui, começando o escopo da norma, né? Então, é aquilo que, nesse escopo, ele fala qual que é a importância da gestão da 14.000, né, que é o aumento do desempenho ambiental, o atendimento dos requisitos legais e outros requisitos. Então, quando fala em requisitos legais, gente, de cara, ele está falando que você tem que atender o quê? Todos os requisitos, ou todos os aspectos legais do seu país, do seu estado. Então, o que nós temos que atender aqui em São Paulo? Nós temos que atender as leis municipais, as leis estaduais e as leis federais. Tá? O que fala de meio ambiente? Existem leis municipais que falam de meio ambiente? Tem. Então tem que ter uma licença de operação junto da prefeitura, tem que ter um documento de geração de lixo, né? Se eu tiver fossa séptica, se eu tiver poço artesiano, né, junto com o Departamento de Água e Esgoto do Estado, eu tenho que ter licença de operações na CETESB, que é Estado, eu tenho que ter outras autorizações, né, permissões e tal, né, ou concessões, dependendo se for um poço artesiano, se for um destino de resíduo, né, se for uma geração de resíduo, então tem que ter um CADRE, isso na esfera estadual. Então, se eu tiver produtos controlados, junto com a Polícia Civil, se eu tiver produtos perigosos, né, tipo explosivo tal, com o Exército. Então, tem um monte de coisa. Se eu tiver problemas que possam gerar gases, né, tóxicos para a atmosfera, então, com o IBAMA, e aí vai. Então, atender esses requisitos, isso que é importante. Então, normalmente, a gente já atende. Aqui é exigido, tá bom? E alcançar os objetivos ambientais, que é o quê? Fazer com que a gente tenha um consumo consciente hoje, para o quê? Para que não falte para gerações futuras, beleza? Aí tem os termos e definições, né? Tem uma série que fala o que significa sistema de gestão, então tem um sistema de gestão ambiental, política ambiental, então vem explicando, né, o que é alta direção, partes interessadas, né? Então, ele vem explicando aqui item a item, né? Que é prevenção e tal, obrigações de cumprimento, né? O que é risco, né? Risco, efeito da incerteza, né? Então ele explica aqui, o risco é frequentemente caracterizado pela referência a eventos potenciais, como definido na MNT ISO 73 de 2009, no item 3513, tá? Riscos e oportunidades, né? Termos referentes a suporte de operações e tal, né? Ciclo de vida. Então, o que significa ciclo de vida? São estágios consecutivos e encadeados de um sistema de produto ou de serviço, desde a aquisição da matéria-prima ou a sua geração, a partir de recursos naturais até a disposição final. Tal. Isso é um ciclo de vida. Então, quanto que esse produto o tempo dele de validade, né? E aí, então, tem aqui mais algumas informações sobre o processo, termos de referência, referente de desempenho de melhoria, né? Como que funcionam as auditorias, que tem que estar apoiado também numa norma, o que é uma ação corretiva, como uma melhoria contínua, o que significa eficácia, o indicador, né? O que é indicador? Uma representação mensurável da condição, o estado de operação, né, de operações aí, gestão ou condicionantes, né, isso é um indicador. Como que o que ele diz que é monitoramento? Determinação da situação de um sistema, um processo ou uma atividade, né? O que é uma medição? Né? É um processo para determinar um valor. Então, eu consigo medir para ter um valor, aí vira número. Desempenho, que é um resultado mensurável, né? Então ele vem aqui falando
explicando essas palavras dentro da norma. Aí eu tenho aqui do item 4, que fala do contexto da organização, entendendo a organização, mesma coisa da 9, determinando o escopo do sistema. Então, quando fala em determinando o escopo do sistema de gestão ambiental, aí ele começa aqui, né? Lembra, a norma, ela determina o que tem que ser feito. Então, a organização deve determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão ambiental para estabelecer o seu escopo. Ao determinar esse escopo, a organização deve considerar as questões internas e externas, os requisitos legais, suas unidades organizacionais, funções e limites físicos, né, que seria se tem mais filiais, se não tem, as funções dos funcionários, a empresa, né, como fluxograma, organograma, suas atividades, produtos e serviços, sua autoridade, a capacidade de exercer controle e influência, né? Uma vez definido esse escopo, todas as atividades, produtos e serviços da organização, dentro desse escopo, precisam ser o quê? Incluídos no sistema de gestão ambiental. Esse escopo ele deve ser mantido como informação documentada e estar disponível para as partes interessadas. Quem são as partes interessadas? Uma auditoria, por exemplo. O sistema de gestão ambiental, então ele fala aqui, que para a empresa alcançar esses resultados, né, incluindo o aumento do desempenho ambiental, a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão ambiental, incluindo os processos necessários e suas interações de acordo com os requisitos dessa norma. Então, ele já está afirmando aqui que ela tem que fazer isso, porque se ela não fizer, ela não está atendendo a norma. Não atendendo a norma é uma não conformidade. Tá? A organização deve considerar os conhecimentos adquiridos, né, no item 4.1 e 4.2 ao estabelecer e manter um sistema de gestão. Aí ele entra no item 5, é semelhante lá da 9, que a alta direção deve demonstrar liderança, né? Então, fazendo o quê? Responsabilizando por prestar contas da eficiência do produto, da gestão, assegurando a política, assegurando a integração, assegurando os recursos, né, necessários, fazendo o quê? A comunicação com todo mundo, assegurando o sistema de gestão ambiental alcance os resultados, dirigindo e apoiando as pessoas que contribuem para a eficácia desse sistema, promovendo melhoria contínua. Tudo isso é alta direção. Apoiando outros papéis pertinentes da gestão. Então, entra lá, a política. Olha que interessante, né? A mesma coisa também lá da 9, né? Quando tem o item política, só que é política da qualidade, aqui é política ambiental, ele fala que a alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política ambiental que dentro do escopo definido em seu sistema de gestão ambiental. Então, ela vai escrever a sua política ambiental. Então, na política, na escrita que ela, né, for fazer, tem que ser o quê? Apropriadas ao propósito e contexto da organização, que preveja uma estrutura do estabelecimento dos objetivos ambientais e inclua o comprometimento à proteção do meio ambiente. Então, isso vai ter que estar onde? Na política. Por isso que muitas políticas que você vai ver, a empresa se compromete a cuidar do meio ambiente, a reduzir resíduos, a não sei o quê, então ela conta lá o que ela se propõe. Em cima dessa política, a auditoria ela vai em cima, a auditoria vai ver se ele realmente está fazendo, cumprindo aquilo, porque a alta direção deve estabelecer. Então, ele estabeleceu que vai fazer aquilo. Então, a partir daí, então, outros compromissos específicos para a proteção ambiental, elas podem incluir o uso sustentável de recursos, mitigação e também a adaptação das mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e do ecossistema. Então, isso o cara vai escrever, tá? A política, ela deve ser o quê? Mantida como informada, documentada, né? Então, é aquilo, a gente dá integração
para o funcionário, explica tudo, o que é meio ambiente, tal, bem explicado, e ele assina, né, que ele entendeu aquele negócio. Ser comunicada na organização, todo mundo tem que saber, todos os níveis, todo mundo que faz parte do processo, está disponível para as partes interessadas, tá? Normalmente a gente fixa, né, esse escopo, o manual em toda a empresa, tá? Aí vem os papéis, responsabilidade e autoridade, né, da organização. Então, percebem que quando você pega um item desse, um item qualquer, está falando 5.3, papéis, responsabilidade e autorização da organização, ele fala que a alta direção deve, isso que vocês têm que prestar atenção, tá? Isso que vocês têm que entender na hora que eu mandar a norma para vocês, que vocês forem nela com mais calma e tal. Então, a norma ela está dizendo que a empresa deve assegurar. Então, tem que evidenciar este item. Então, a empresa deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas da organização. Lembra lá na 9.000, esse é o mesmo item, a mesma fala. Por isso que quando a gente integra, a gente vai pegar esse 5.3 da 14, talvez eu não lembro agora, o 5 ponto alguma coisa da 9 e o 5 ponto alguma coisa da responsabilidade social. Todos esses itens, ele fala de papéis, responsabilidade e autoridade da organização. E aí fala, a alta direção, ela deve assegurar que a responsabilidade e autoridade para os papéis pertinentes sejam atribuídas, tal. Como? Né? Como ela vai fazer isso? Ela deve atribuir a responsabilidade e autoridade para quê? Assegurar o sistema e relatar o desempenho. Então, ela vai responder esse item na 9, na 14, na 11. Então, quando eu integro tudo isso, é uma resposta só. Porém, como eu estou falando da 14, ela vai ter que explicar. Então, ela deve assegurar que a responsabilidade e autoridade para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas à organização. Vou fazer meu organograma e todo mundo vai saber, ó, quem está embaixo de quem responde para quem, né? Então, a gente começa da responsabilidade, né? Então, no planejamento, ações para abordar os riscos e oportunidades, né? É a mesma coisa da 9 também, quando a gente fala em riscos e oportunidades. Aí a organização deve estabelecer, implementar e manter um processo necessário para atender os requisitos da norma. Quais são o quê? Ao planejar o sistema de gestão ambiental, a organização deve considerar as questões referidas no item lá 4.1 e no 4.2, e o escopo do sistema. Então, o escopo do sistema é o quê? Eu vou pegar essa norma e vou esmiuçar ela. Item 6.1, generalidade, o que tem que eu vou usar? Se não tiver nada, né, não coloco nada. Se tem alguma coisa, eu já vou escrever o que a minha empresa vai fazer, tá bom? Então, quando ele fala aqui, determinar os riscos e oportunidades relacionados aos seus aspectos ambientais, né? Requisitos legais, outras questões e requisitos identificados que precisam ser abordados. Para quê? Para assegurar que o sistema de gestão ambiental possa alcançar seus resultados pretendidos. Prevenir ou reduzir efeitos indesejados. Então, o que são esses efeitos indesejados, né? Então, aconteceu uma não conformidade, um efeito indesejado, caiu óleo no chão, caiu um produto químico no chão, o que a gente deve fazer? E o que a empresa está fazendo para reduzir esses efeitos indesejados? Nós sabemos que uma contaminação é um efeito indesejável, a gente não quer. Então, o que você vai fazer para que esses efeitos indesejáveis eles não ocorram? Então, eu tenho controles, eu tenho permissões de trabalho, eu tenho um monte de coisa, e tenho plano também de emergência. Meu plano de emergência ambiental é caso tenha um vazamento, caso tenha uma contaminação de solo, a gente vai agir dessa forma, tá? Os aspectos ambientais, então, vamos falar de aspecto. Dentro do escopo definido no sistema da gestão ambiental, a organização deve determinar os aspectos ambientais e suas atividades, produtos e serviços, os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva do ciclo de vida.
Então, ao determinar os aspectos ambientais, a organização deve levar em consideração o quê? Mudança, incluindo desenvolvimento, planejamento ou novos, né? E atividades, produtos de serviços novos ou modificados, né? Então, por um acaso teve uma mudança, ele pode ter um impacto, né, ou um aspecto diferenciado? Pode. Então, o que a gente está fazendo? O que a empresa tem documentado sobre uma situação como essa? As condições anormais, né, situações de emergência razoavelmente previsíveis. Então, já está determinado, tá? Já está determinado que se acontecer tal coisa, a empresa já tem um grupo que vai resolver aquilo, um grupo de emergência, onde se tem uma contaminação, ele vai lá, ele vai retirar isso, não vai deixar contaminar o solo, né? Vai remover, se então tem um vazamento de óleo, ele joga lá um pó de serra, ou um produto qualquer que deixa ele inerte, aí tira tudo e vai fazer o descarte dele, né? Isola o local, né? Enfim, lava o local, faz aí o que tem que ser feito. A organização deve determinar aqueles aspectos que têm ou podem ter um impacto ambiental significativo. Então, quando a gente fala em impacto significativo, eu vou fazer aquela planilha que nós falamos ontem, né, do aspecto impacto. E aí eu vou ver quais são meus impactos previsíveis e quais serão meus impactos significativos, né? Então, numa escala, eu vou determinar o que é significativo e o que não é significativo. As coisas que não são significativas são muito poucas, né? Então, é um papel caiu no chão, passa um pano e acabou, né? Pano com água está resolvido. Então, isso é insignificante. Agora, uma contaminação, caiu muita coisa dentro de um ralo, dentro sei lá, foi para o esgoto, né? Por isso que essas empresas elas fazem o que elas têm, né? Que a lei determina, tem que ter várias caixas de passagens, né? Então todo esse material, todo o esgoto, ele não pode ir direto, né, para a rede coletora, né, da rua. Ele tem que passar por diversas caixas de passagens, né, diversas. Então, numa indústria, existem N caixas de passagem, né, e aí é separado as caixas de passagem de banheiro, né, e as caixas de passagem de chuvas, né, de água fluvial. Então, elas são separadas. Porque se por um acaso, porque na verdade a água de chuva, ela não pode ir para o esgoto. A água de chuva, ela tem que ir para a rua, né? Ou para boca de lobo, né? Então, a água ela vai para a rua e a rua joga na boca de lobo. O esgoto, né, das casas e também das indústrias, aí sim é só esgoto, a tubulação é separada, ela passa nas caixinhas de passagem ou caixinhas de revisões, e aí ela cai no esgoto, ela vai para o esgoto, e no esgoto não pode ir água fluvial, tá? Isso é importante. E se se a Sabesp pegar uma multa ardida, bom? Muitas pessoas têm isso em casa, né? Acaba deixando a água da chuva também ir para o esgoto. Requisitos legais e outros requisitos, né? Planejamento de ações, objetivos ambientais, né? Planejamento das ações para alcançar os objetivos ambientais. Então, aqui, ao planejar como alcançar os seus objetivos ambientais, a organização deve determinar. Então, se deve determinar, tem que estar escrito muito bem, né? Definido o que será feito, que recursos serão requeridos e quem será responsável. Isso está na norma, então a empresa deve determinar. Então, quando a gente vai auditar, a gente vai pegar esse item aqui e vai ver quem determinou, o que será feito, né? Ele tem que escrever isso, ele tem que responder essas perguntas. Quando será concluído e tal, como os resultados serão avaliados, né? Aí entra o item 7, lembrando que é a mesma coisa, são 10 itens. O item 7 é apoio, né? Tem os recursos, a competência, né? Então, olha aqui, em caso de competência, a organização deve determinar a competência necessária de pessoas que realizam trabalho sob seu controle, ou que afete seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais e outros requisitos.
Então, eu não posso pegar uma pessoa que não sabe ler para fazer um trabalho importante numa parte ambiental, que é o trabalho de limpeza, né? E muita não pega qualquer cara, não. Eu não posso pegar um cara aqui que ele não sabe ler, entendeu? Ele pode contaminar um monte de coisa. Assegurar que essas pessoas sejam competentes, né? Com base em educação, treinamento, experiência. Por isso que muitas vezes você vai entrar em alguma empresa aí, eles pedem, né? Se é certificado nisso, se tem curso disso, daquilo e tal. A parte de conscientização, olha que interessante, na conscientização, ela deve assegurar, tá? Então a organização deve assegurar que as pessoas que realizam os trabalhos sob o controle da organização estejam conscientes da política. Então o que é ser consciente? Eu vou chegar numa empresa para fazer uma auditoria, eu vou perguntar se o cara entende o negócio, se ele está consciente da política ambiental, né? Se ele está consciente dos aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais, né? Reais ou associados aí. Então, eu vou perguntar, qual que é o seu nome? Fulano. O que você entende por política ambiental? O que você entende por meio ambiente? O que você acha que a empresa aqui ela impacta mais no meio ambiente? Entendeu? Então eu vou fazer essa pergunta para o cara, e o cara, a partir da resposta, vai mostrar que a empresa ela deixou os caras conscientes, então está todo mundo consciente o que é meio ambiente, o que tal, né? A parte de comunicação, a mesma coisa, comunicação interna, comunicação externa, né? A parte de documentação, o sistema de gestão ambiental ele deve incluir, né, o que é informação documentada requerida por essa norma. Então, tudo que essa norma ela requer tem que estar documentado. Informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficiência e eficácia do sistema de gestão ambiental, tá? Então, nós temos aqui controle de informação documentada, né? O item 8, operação, que são planejamento e controles operacionais, né? Então, se tiver alguma coisa externa, a empresa ela tem que estar atenta a isso. Então, coerentemente, com uma perspectiva do ciclo de vida, a organização deve o quê? Estabelecer controles, né, como apropriados para assegurar os requisitos ambientais que sejam tratados no processo do projeto e desenvolvimento do produto. Então, quando for desenvolver alguma coisa, tem que ter um item lá que vai falar de ciclo de vida. Determinar seus requisitos ambientais na questão de produtos é a mesma coisa. Então, quando eu vou comprar um produto, né, o meu fornecedor também tem que responder essa pergunta em questão de ciclo de vida, tá? Comunicar os seus requisitos ambientais pertinentes para provedores externos, incluídos contratados, né? Então, considerar a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos, né, associados com transporte ou entrega, ou, né, o uso, tratamento pós-uso e disposições finais de seus produtos e serviços. Então, veja só, imagine você está transportando um produto, e um produto, né, acabou tombando, né, esse veículo, e está com produto químico, e o produto químico vai cair no mato. Então, você tem que ter uma equipe de emergência para ir lá, né? Então, ele entra nessa parte aqui, né, de operações, do planejamento, e entra nessa parte de preparação e respostas às emergências. Então, o que você vai fazer? Porque ele fala aqui que a organização ela deve estabelecer, implementar e manter processos necessários para preparar-se e responder potenciais situações de emergência, identificadas aqui. A organização deve preparar para responder do planejamento das ações ou mitigar os impactos, responder às situações de emergências reais. Então, como que ela vai responder? Ela tem que estar muito bem escrito isso. Então, como que funciona? Eu vou auditar, eu entrego meus produtos, né? Então, tem um produto químico que eu faço entrega. Tá bom. E se por um acaso o caminhão bater ou cair, essa carga cair no mato, no rio, o que você faz?
Assim que a gente fica sabendo, vai uma viatura nossa, essa viatura, ela recolhe esse produto e ela já entra com operações. Então, ela já remove o produto que foi jogado. Se for no solo, a gente já vai, a gente solicita a segunda equipe, a segunda equipe ela já vai lá e vai tirar esse mato, vai tirar não sei o quê. Se caiu no rio, a gente já coloca uma contenção, né, já coloca material que vai absorver esse produto químico, papapá, ppp. Então o cara vai escrever isso, né? Ele tem que, como que ele responde a essas emergências, tá? Tomar ações para prevenir ou mitigar essas consequências, testar periodicamente essas ações. Então, periodicamente tem que testar, periodicamente tem que fazer, a viatura tem que sair, tem que acompanhar algum trabalho e tal, fazer simulados, né? No 9, que é a avaliação de desempenho, né? Então, monitorar, medir e analisar. Como que isso é feito? A organização deve monitorar, medir, analisar e avaliar seu desempenho ambiental. Como que ela faz isso, né? O que precisa ser monitorado e medido, né? Ela deve determinar o que ela vai monitorar, os métodos de monitoramento e medição, os critérios pelos quais. Então, tudo isso é a empresa que vai falar quando está monitorando e fazendo a medição, quando os resultados da medição devem ser analisados. Isso é a empresa que vai escrever, né? Ele só recomenda o que deve ser feito. A organização deve assegurar que os equipamentos de monitoramento e medição calibrados ou verificados é usado e mantido conforme apropriado. Então, todo equipamento que for para fazer medição tem que ser calibrado, está verificado. Sempre, né? A mesma coisa da 9 que nós falamos lá. A organização deve avaliar o desempenho ambiental, né, sua eficiência e tal. Avaliação e atendimento dos requisitos, como que a gente faz isso por auditoria, né? Fazer as avaliações, então ela deve estabelecer, implementar e manter um processo necessário para avaliar o atendimento aos seus requisitos legais. Como que ela faz isso, né? Determinar a frequência do atendimento dos requisitos legais e outros, né? Ser avaliado. Normalmente a gente faz isso com uma auditoria interna. Avaliar o atendimento dos requisitos legais, manter o conhecimento e entendimento da situação do atendimento aos seus requisitos legais. Tá? Então, normalmente a gente faz várias auditorias internas, né, constantes, em todos os departamentos, para ver se está tudo certinho, para depois, quando vier a externa, então, vir e está tudo redondinho. Porque não adianta se você implanta, né, implementa aí uma gestão dessa e você depois você não audita, aí fica esquisito. Só quem vai auditar externo? Não, a gente tem que fazer várias auditorias internas. Essas várias auditorias internas, ela faz com que a gente consiga corrigir todas essas não conformidades, né, essas irregularidades. Por isso que ele fala auditorias internas. A organização deve conduzir auditorias internas em intervalos planejados para prover informações sobre o sistema de gestão ambiental, né? Está conforme com o quê? Os requisitos da própria organização e da norma. Então, a gente tem que fazer as auditorias internas, são importantíssimas, né? Programa de auditoria interna, como deve ser feito, né? Então, tem os critérios, né? Selecionar os auditores internos, conduzir essas auditorias, por isso que tem um setor de qualidade, às vezes é um setor de meio ambiente, né? Assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência, né? Análise crítica da direção, que nós vimos, então, é aquilo que toda situação tem o sim ou não. Situação que ficou no meio termo, aí leva para análise crítica, né? Então, ela deve analisar criticamente o sistema ambiental da organização, intervalos também planejados, ela tem que, né, participar. Aí nós temos aqui o último item da norma, que é o 10, que ele fala sobre melhoria, né? A organização deve determinar oportunidades para melhoria. Isso é igual a 9, a 14, a responsabilidade social, todas as normas, né, de gestão, elas visam o quê? Melhoria contínua. Sempre. Então, sempre tem que determinar a oportunidade de melhoria.
Eu consigo melhorar isso? Consigo. Então, vamos melhorar. Tá? Então, sempre, sempre, sempre. Ao ocorrer uma não conformidade, o que a organização deve fazer? Primeiro, reagir às não conformidades, né? Essas não conformidades, e como que ela chegou naquele pé. Né? Então, já toma ação para controlar e corrigir imediata e lidar com consequências, incluindo mitigar o impacto ambiental. Então, tem uma não conformidade, de cara eu tenho que entrar com uma ação corretiva. Eu vou corrigir essa não conformidade. E vou levar essa não conformidade para o quê? Para a gente discutir e até mesmo levar para outra direção para que essa não conformidade ela não aconteça mais. Então, nós temos que controlá-la, corrigir, tá? E evitar ao máximo que ela se repita. Por isso que é importantíssimo as auditorias internas, tá? Melhoria contínua, a organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficiência do sistema de gestão. Né? Para o quê? Para aumentar o desempenho ambiental. Tá? Então, é o último item, melhoria contínua. É a mesma coisa da 9000, tá bom? Aí nós temos aqui os anexos, que é orientação para o uso dessa norma, né? Então, para você enriquecer o seu conhecimento em gestão ambiental, tá? Os esclarecimentos da estrutura e da terminologia, esclarecimento de alguns conceitos, né? O que é aquilo, o que é, né? O que significa tal coisa, o que significa o considerar, o que significa o contínuo, né? Então, aqui ele explica muito bem, né? O contexto da organização, entendendo a organização e seu contexto. Então, aqui ele começa a explicar um pouco mais cada item, né? Para poder entender e fazer cumprir o que está lá em cima. Tá bom? Então, esta é a norma ISO 14000. Eu vou disponibilizar para vocês, né? Já vou colocar aqui no zap de vocês, né? Eu vou colocar a aula de hoje e mais essa norma para vocês ir lendo, né? Então, vai começar a ler, começa a entender um pouco a norma, tá? Porque quando você for para uma empresa, que a empresa fala assim, olha, aqui nós temos 9000, nós temos a 14000, então, para você está super familiarizado, tá? A gente não dá para saber mais, porque eu vou precisar o quê? Do manual da empresa. E quando a empresa ela mostra o manual, que é o detalhamento que a empresa vai fazer para cumprir cada item desse, aí beleza. Mas do momento que você conhece a norma, você entende a norma, o que é cada item da norma, é super tranquilo. É muito tranquilo você entender. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a apresentação da norma? Galera, tá dormindo ou já estão assistindo o jogo? Tá bem explicado, professor. Então tá bom, mas faz parte vocês lerem, tá? Então vai estar aí para vocês. Exato. Leiam a norma, é super importante. Hoje, quando a gente fala em segurança do trabalho, ela está atrelada ao meio ambiente, entendeu? Então é importante você vai se formar e você vai pegar uma empresa, mesmo que ela não tenha uma gestão implementada, mas você pode, pelo menos com esse conhecimento, você implementar, tá? Muita coisa relacionada ao meio ambiente. Então, você lê na norma, você começa a escrever isso, né, num caderno, pô, então, eu vou atender esse item da norma, vou atender, eu preciso fazer isso, e ele já está dando canal para você, né? Então, atender os requisitos legais, quais são os requisitos legais, eu vou pegar o que o município exige, o que o Estado exige, o que o governo federal exige para esse meu segmento, e tal, e eu já começo a avançar, entendeu? Porque meio ambiente não é só a coleta seletiva, não é só separar o negócio e vender, ó, eu estou fazendo. Igual a gente nós estávamos falando, o Roberico faz algumas anotações, né, de peso, de tal, mas e aí? A coisa é muito mais. Quando eu falo em gestão, eu tenho que mitigar, eu tenho que reduzir esses impactos. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Oi, pode falar, Roberico. Essa parte ambiental que o professor tem falado é uma área muito ampla, né? Mesmo que não seja entregado a
a ISO, para se ser mesmo implantando, é uma coisa muito ampla, né? Ah, sim. Desenvolver muitas coisas. Então, mas quando você começa a ler a norma, que ela começa, ela está meio que no macro. Aí, quando você começa a esmiuçar ela, né, que ela fala assim, só nesse item atender os requisitos legais, só vou atender os requisitos legais. Você entra, o que a prefeitura pede? Bum, um caminhão de coisa. O que o Estado pede? O DAE, o Departamento de Água e Esgoto, pum, aquele montão de coisa. CETESB, pum, aquele montão de coisa. Não sei quem, pum, aquele montão de coisa. O Corpo de Bombeiro, pá. Aí depois entra o governo federal, aí o IBAMA. Então, só nesse item de atendimento dos requisitos legais, já é um caminhão de coisa. Aí quando lá no outro item que ele fala assim, para você monitorar os aspectos de impacto, para você monitorar, né, ele não fala com essa linguagem, mas quando fala monitorar o seu impacto, monitorar o seu resíduo, o que você está fazendo para fazer isso, entendeu? Aí é o que você faz, você começa a pesar ele, para quê? Você tem um número, só que esse número você tem que trabalhar um número, não é simplesmente todo dia eu pego, passo para a menina joga numa planilha. E aí? Eu lembro uma vez, dando aula lá na Tiradentes, há uns 10 anos, mais ou menos, aí uma aluna chegou para mim e falou, professor, eu trabalho numa empresa, tal, a gente está implementando a 14.000, tal, tem uma engenheira ambiental, papapá, e nós fizemos uma planilha, né? O senhor poderia dar uma olhada? Eu falei, posso, né? Traz a planilha. Ela trouxe a planilha, realmente, a planilha tinha um monte de informações. Aí eu só fiz uma pergunta para ela. Eu falei, o que você faz com esses dados? Aí parou por aí e falou, não, a gente só coloca esses dados aí, tá, mas e aí? Você coloca esses dados aí e morreu? Só isso? Então, o que esses dados significam para vocês? Não é só pegar uma informação e jogar numa planilha, gente. Eu jogo uma informação numa planilha, mas eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar isso aí. Por isso que vocês têm estatística. Eu tenho que ver tendência, eu tenho que ver modo, eu tenho que ver mediano, eu tenho que ver tudo. Eu tenho que entender. Eu tenho que, quando eu pegar uma estatística dessa, que eu jogar um montão de informação, eu tenho que saber se está crescendo, se está diminuindo, se o meu consumo está aumentando, se o meu consumo está diminuindo. Isso que essa planilha tem que me dar como resultado. Por isso que eu explodo ela num gráfico. Num gráfico. Isso vai ficar muito mais fácil. Então não adianta você abastecer uma planilha, você pegar um monte de informações e jogar numa planilha, e essa planilha serve para quê? Olha, então no ano nós jogamos tanto lixo fora, tá aí? Durante o ano nós gastamos tanto de água, aí com comparativo do outro ano, não fiz comparativo. Então, filho, o que você pode dizer, como a própria norma fala, que ela fala em melhoria contínua, ela fala em você mitigar ou eliminar esses impactos. Então, se você está gastando a mesma quantidade de água durante muito tempo, tá? E isso está na sua planilha, significa que você não está fazendo nada. Você está fazendo nada. O que você está fazendo? Nada. Por que você não está fazendo nada? Porque os dados só estão sendo lançados nessa planilha. Vocês estão entendendo, gente? Como o negócio é muito complexo. Não é só eu jogar os dados numa planilha. E aí? Eu estou jogando dado, mas eu tenho que fazer um comparativo. Então, é aí que eu mostro a minha eficiência. Aí que eu mostro. Então, eu medi o ano retrasado, tá? Então, vamos supor, eu não estava na empresa, tinha uma medição, eu coloquei e eu medi esse ano. Então, eu já tenho um comparativo ano com ano, mês com mês. Então, eu consigo comparar laranja com laranja. Eu consigo falar assim, eu estou gastando mais. Por que eu estou gastando mais? Eu estou gastando mais por alguma coisa, se eu estou gastando menos, eu tenho que entender por que eu estou gastando menos. Quais foram as medidas que eu tomei para eu gastar menos? Então, eu vou explodir essa informação. Porque quando eu chegar, se por um acaso mandar para alguém que entenda de gráfico, entende de estatística, o cara ele vai me engolir. O cara vai me engolir, vai chegar para mim e falar assim, isso aqui é a planilha de lixo, um exemplo, né? Eu estou vendo aqui que teve um aumento de lixo, é isso? E aí? Mas a parte ambiental não é para reduzir, porque aumentou. Ou seja, o que você está fazendo aí, meu filho? Fala para mim. O que você está fazendo aí? Ou seja, esses números
e quando eu falo em gestão, está muito claro, eu li várias vezes, todos esses dias eu estou lendo para vocês, que eu tenho que medir. Eu tenho que mensurar, eu tenho que medir. Eu não consigo fazer nada, fazer o meu ciclo PDCA, eu não consigo avançar alguma coisa se eu não medir. Eu tenho que medir, eu tenho que comparar laranja com laranja, banana com banana, eu tenho que comparar. Aí, a partir daí, eu consigo falar assim, olha, eu estou economizando, eu estou gastando, estou economizando, estou gastando. E aí eu consigo. Agora, se eu não consigo fazer nada disso, tá? Então, é um exemplo, você está gastando energia, todo dia, todo mês eu pago a minha energia e tal, e aí, mas você já tentou ver, né, lá mesmo, na própria conta, ele fala, né, ele mostra os gráficos lá, o tempo que, os meses que você gastou mais e tal, eu vejo, e aí? Não adianta você reclamar da sua conta. Você fez alguma coisa para reduzir isso? Não, fica tudo ligado na tomada, fica tudo, tudo papapá, ppp, tudo stand-by. Então, filhão, você não fez nada. Então, você não tem que reclamar disso. Ambientalmente, você não está fazendo nada. Ambientalmente, você não está fazendo nada. Tá? Então, tá lá, os números eles estão os mesmos, então você não está fazendo nada. Quando fala em gestão ambiental, quando fala em meio ambiente, é o quê? É a gente consumir menos, né? Ou de meios renováveis, para quê? Para que lá na frente os nossos filhos, os nossos netos, eles não sejam prejudicados. A água vai acabar? Não, a água nunca vai acabar, nunca ela vai acabar, jamais ela vai acabar. Só que vai acontecer o quê? Se as pessoas acabam consumindo totalmente desordenado, jogando em qualquer lugar, o que vai dificultar lá na frente vai ser o tratamento dessa água. E o tratamento, tal, vai encarecer a água. Mas a água não vai sumir, ela vai estar contaminada e tal. Então, a Sabesp vai tratar, vai gastar muito mais dinheiro, muito mais recursos para tratar essa água, para mandar para a gente. Por isso que a determinação é o quê? Que nas casas tem um caixa de passagem de gordura, caixa de passagem não sei o quê, que você tira esse resíduo para não mandar para o esgoto. Por isso que uma empresa não pode jogar o seu esgoto direto nos rios. Você entendeu? Então a água nunca vai acabar. Só que vai aumentar o quê? É o tratamento. Então vai ficar mais cara. Tá? Energia é a mesma coisa. Então você começa a gastar energia ela não é tão renovável. Entendeu? Tem que a gente chama de energias limpas, ainda nós temos aí eólica, de ondas, né? Temos um monte delas aí que elas são renováveis. Solar, né? Então tem essa possibilidade de pegar, que elas são renováveis. Mas, no caso nosso, que aí tem uma parte de geração e tal, isso é uma parte renovável, outra parte não é. Então, isso pode trazer transtorno. O custo é maior, né? A implementação é maior. Então, tudo isso, por isso que vocês têm que estar muito atentos quando a gente fala em gestão ambiental. Eu tenho que mensurar, eu tenho que escrever, eu tenho que desenhar, mas eu tenho que representar isso. Sabe, se eu tô... Eu tenho... Oi. Tem empresas que têm essas energias solares que eles usam? Tem empresa por quê? Para reduzir. Tem empresas que fazem isso para reduzir o consumo de energia. Uma empresa normal, ela gasta muita energia. A minha fábrica aqui que é média, tá, para pequena, que agora reduziu bastante, a nossa conta de energia chega a 60, 70 mil, mas já chegou a 180 mil, entendeu? Então é muito alto uma conta de luz de uma empresa que funciona 24 horas. Entendeu? Então é muito alto. Então o que a empresa faz? Ela, no horário de pico, que é das 5 às 8, ela desliga, ela não entra com energia normal e ela liga gerador. Só que o gerador também é o quê? Ele é líquido, né? Que o gerador, ele é óleo diesel. Óleo diesel é o quê? Ele é uma fonte que ela não é renovável. Tá? Um dia pode acabar o óleo diesel, né? O óleo diesel não, o petróleo. Petróleo está caçando, mas hoje cada dia está no lugar, mas pode ser um tempo que não ache mais, por isso que tem que achar outros meios de combustível. Então, isso que a gente tem que estar atento. Tá? Então, as empresas se preocupam com isso, porque o custo é alto.
Aí onde já se viu numa empresa você pagar 200 mil de energia, mais impostos e não sei o quê, entendeu? Mais água que é um caminhão, mais um montão de coisa. É muito caro, é muito caro. Tá em casa mesmo, quantas pessoas não têm placas solares? Então você vai pagar aí uma placa solar 5 mil reais, né? 5 mil, e aí você instala, gasta mais sei lá quanto, mais que seja mais mil, você vai gastar 6 mil reais numa implantação numa placa solar, só que você vai diluir isso. Então, quanto que é a sua conta? A minha conta eu pago 100 e pouco por mês, 200 reais. 200 reais, se você paga 200 reais, num ano você é 2.200, você vai gastar 2 anos e meio para pagar esse investimento. Né? Agora, numa indústria, é muita coisa, então tem que colocar um monte de placa, porque é muita coisa. Então, aumenta o gasto, né, de implementar isso, mas é o quê? É bem a longo prazo, ele consegue depois reduzir, tá bom? Então, é importante, gente, vocês saberem que não é só jogar o dado na planilha, você tem que interpretar, e você tem, por isso que a gente fala em mensurar, eu tenho que medir, comparar laranja com laranja, esse mês eu gastei tanto, mês que vem, tal, esse mês eu gastei X, o outro mês eu gastei mais, mas por que eu gastei mais? Ele tem que ter uma justificativa, vocês concordam? Por que eu gastei mais? Por quê? Ah, eu gastei mais porque teve hora extra, então justificou. Entendeu? Então, e aí? No outro mês eu tenho que me precaver isso aí. Ah, mas se tiver outra hora extra, continua a mesma coisa, tudo bem. Mas depois, não tendo hora extra, ele tem que igualar ou ele tem que abaixar. E para isso eu tenho que tomar outras medidas, desligar a lâmpada, IPPP, aí um montão de recursos que a gente consegue fazer, tá? E vendo a conta diminuir. Vocês entenderam? Mas eu tenho que estar o quê? Estudando todos esses números, não é só jogar numa planilha. Beleza, galera? Beleza. Então tem que estar claro isso, gente. Pelo amor de Deus, não é só jogar dados em planilha. Isso é para qualquer coisa. Para qualquer coisa, não é só jogar dado em planilha. Você tem que pegar e interpretar isso. Se ele está para cima, eu tenho que entender por que subiu. Se ele está para baixo, eu tenho que entender por que desceu. Se ele desceu porque eu tomei... Isso é para você fazer um comparativo, né? Sim, é lógico, porque se ele abaixou, por que ele abaixou? Porque você tomou uma medida, você concorda? Você tomou uma medida, e a sua medida foi eficiente. A sua medida foi eficiente. Nós fazemos isso com vários itens. Ótimo, mas você compara laranja com laranja e aí você vai entender, ó, diminuiu. Por que diminuiu? Porque nós tomamos tal ação. Então essa ação que eu tomei, ela tem que ser mantida. Agora eu não tomei uma ação, ou eu tomei uma ação errada que ela subiu. Então, o que eu vou tirar como conclusão? Que essa ação que eu tomei, ela não foi eficiente, porque ela fez o consumo aumentar. Então, eu descarto essa ação e adoto outra ação no outro mês. É lógico, entendeu? Se você não comparar isso, gente, tudo a gente compara com estatística. Eu tenho que saber se o gráfico está subindo ou descendo. Se o gráfico está subindo, opa, o que está acontecendo? Mas está subindo por quê? É lógico, se for investimento tem que crescer, mas eu digo em questão de consumo, ele tem que abaixar, ou no máximo está na mesma linha. Mas a tendência, quando falar em meio ambiente, eu tenho que abaixar, como de acidentes eu tenho que abaixar. Agora, se ele subiu, eu tenho que entender por que subiu. Entendeu? Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, galera, muito claro. Muito claro, quando vai interpretar um gráfico, tem que estar claro por que subiu e por que desceu. A pergunta que não pode calar. Toda vez que você pegar um gráfico e já questiona por que subiu, por que desceu? Qual a medida que você tomou para fazer ele subir? Qual a medida que você tomou para fazer ele descer? Entendeu? Isso é a experiência. Que se toma diversas medidas legais e começa a cair, opa, então eu vou usar isso aqui, já vou servir como minha referência para um outro local que eu for trabalhar ou um outro momento que eu tenho que fazer aqui na empresa, eu vou agir da mesma forma. Beleza, galera? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Não tem? Explicado. Então, beleza, galera, não tem nenhuma... Beleza, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu encerro a gravação.